primeira sessão extraordinária desta quarta-feira, os parlamentares analisaram um projeto de lei complementar do Poder Executivo que amplia para 2% a alíquota de ICMS dos produtos que compõem o Fundo de Combate à Pobreza. Com a medida, o governo pretende arrecadar cerca de R$ 1,6 bilhão no ano que vem. O texto recebeu 33 emendas e retornou às comissões. Sobre a alíquota de 1%, sobre todos os produtos, menos os produtos da cesta básica, que tem hoje 25 produtos lá. Os produtos da cesta básica são aqueles fundamentais para a vida das pessoas, onde essa sobre-alíquota não incide. Então, essa alíquota de 1%, né, será adicionada a outra de 1%, passará para 2%, é o dobro. Né? E isso gerará, né, seguramente, para os cofres do Estado, em 2016, algo em torno de 1,6 bilhões de reais a mais. Outra mensagem discutida atualiza a cobrança do ITD, o Imposto sobre Transmissão de Causa-Mortes e Doação. A alíquota do imposto vai passar de 4% para 5%. O texto também prevê a possibilidade de parcelamento para pagamento do imposto. As novas regras só entram em vigor no segundo semestre do ano que vem. A matéria recebeu 82 emendas e volta a ser analisada pelas comissões. Analisada ainda as emendas à mensagem do Poder Judiciário, que transforma 48 cargos de analista judiciário em 10 cargos de juiz substituto de segundo grau, sem aumento de despesa. Esses juízes vão atuar em substituição dos desembargadores. A proposta foi aprovada. Esses juízes de entrância especial substituirão os desembargadores, né? Na prática, isso favorecerá a celeridade dos processos para serem julgados na segunda instância. Isso favorece também aqueles desembargadores que estavam perto, aqueles juízes que estavam perto de virar desembargadores, e com a lei que a gente aprovou aqui relacionada à questão dos 75 anos para aposentadoria compulsória, fez com que esse prazo se estendesse. Então, esses juízes poderão oxigenar também o tribunal através das câmaras de consumo, que serão as câmaras que absorvem as maiores demandas, e o projeto vem para ajudar toda a população que precisa de mais celeridade na justiça. Outra mensagem do governo ajusta o regime de previdência dos servidores do Estado ao dos servidores federais em caso de pensão por morte. O texto altera a idade para que o beneficiário receba pensão vitalícia. Fica criada uma tabela progressiva com 5 faixas, de acordo com os cálculos levando em consideração a expectativa de vida e a idade do contribuinte. Os beneficiários de pensão por morte que tenham 20 anos receberão benefício por 3 anos. Com 25, terão direito por 6 anos. As pessoas com 30 anos receberão durante 9 anos. Com 35, o direito passa a valer por 15 anos. E terão direito à pensão vitalícia os beneficiários maiores de 40 anos. O projeto recebeu 115 emendas e volta às comissões. Na última sessão extraordinária do dia, os parlamentares analisaram o veto do governo às emendas aprovadas a uma mensagem do Executivo. O texto altera o Estatuto dos Bombeiros Militares do Estado. Uma emenda da deputada enfermeira Rejane, que foi vetada, alterava o processo de promoção dos bombeiros enfermeiros para que eles cheguem a subtenente com 25 anos de serviços prestados. O veto a todos os artigos foi rejeitado. Praticamente os únicos profissionais que passavam 12 anos para ter a primeira promoção. Então, eles se achavam discriminados, enfim. Os enfermeiros que entravam como segundo tenente, para depois passar primeiro, quando todos os outros profissionais entravam como primeiro tenente nos concursos públicos. Isso nós conseguimos derrubar. Discutido ainda, veto ao texto dos deputados Chiquinho da Mangueira e Wagner Montes, que determina a nomeação de todos os candidatos aprovados em concursos públicos. O veto foi derrubado. São abertos 2.000 vagas. Há necessidade de 2.000 pessoas para trabalhar em determinada área do governo. E depois o Estado chama 100 e não chama 1.900. A partir de agora, o Estado vai ter que justificar por que não chamou os 1.900 e devolver a taxa que eles pagaram pela inscrição do concurso público. Também foi analisada a mensagem do governo que altera a alíquota de cobrança do ICMS sobre importação e prestação de serviço no exterior, de comunicação e de óleo diesel.
Tanto para importação quanto para a comunicação, o aumento será de 1%. No caso do óleo diesel, a alíquota passa de 12% para 15%. O texto recebeu 20 emendas e volta a ser discutido nas comissões técnicas. Essa parte de produtos importados, principalmente de compra de internet, aumenta 1% na alíquota, né? De 15% para 16%. O segundo aumento é em cima da alíquota de comunicação, que é internet, telefonia, né? Tudo isso, né? Que aumenta de 25% para 26%. É uma sobrealíquota de 1%. Eu acho que pode gerar também outros 100 milhões de reais. E, finalmente, a terceira alíquota que vai se aumentar é sobre o óleo diesel, que sai de 12% para 15%. Aí já é um aumento mais consistente, de 3% de alíquota. E o óleo diesel é responsável pelos transportes, principalmente os caminhões, transporte de carga, que gera também custos nos produtos. Então essa questão tem que ser discutida com mais seriedade. Na sessão ordinária, os parlamentares analisaram um projeto de lei complementar que ajusta a legislação estadual à federal em relação à Defensoria Pública. A ideia é redefinir a natureza, princípios e objetivos da instituição. O texto foi aprovado. A gente garante a figura do ouvidor externo da Defensoria, o que mostra que a Defensoria está um passo à frente de outras instituições. É importante ser fiscalizado e a Defensoria diz, queremos ser fiscalizados. E além disso, faz com que os novos defensores que vão entrar, são mais de 30 agora em janeiro, possam ser fixados no interior, onde mais tem demanda, onde tem o gargalo. Então isso é muito importante, é um projeto de lei que precisava ser aprovado esse ano, espero que possa ser regulamentado ainda esse ano pelo governador do Rio de Janeiro, seja sancionado para que possa entrar em prática. Em matéria de calendário de pagamentos e de tudo mais que diga respeito ao mundo judiciário, o Judiciário, o Ministério e a Defensoria tem que estar no mesmo patamar. Não patamar salarial, porque já tem o mesmo. Patamar de ter o mesmo tipo de tratamento. Porque se a Defensoria é um órgão do Executivo, o Ministério Público também o é, porque só existe 3 poderes, Legislativo, Judiciário e Executivo. Então ter esse tratamento isonômico. O deputado Márcio Pacheco quer criar um programa de reabilitação para pessoas com deficiência. O texto determina a criação de centros com equipe médica especializada para tratamento e acompanhamento dos pacientes, formada por pediatras, ortopedistas e neurologistas, entre outros. A proposta segue para a sanção do governador. A reabilitação é uma arma efetiva para melhorar a qualidade de vida das pessoas e melhorar também a capacidade do Estado em gastar menos e melhor. Porque quando uma pessoa não consegue a sua reabilitação, a sua qualidade de vida piora muito, o que faz com que ela busque os serviços de saúde recorrentemente em outras áreas. Então a nossa efetividade é melhorar a qualidade de vida das pessoas e dar ao Estado a possibilidade também de poder investir melhor o seu recurso na área de saúde. As universidades particulares podem ser proibidas de cobrar taxa de repetência, disciplina eletiva ou por prova. Quem descumprir a regra poderá ser multado. O projeto do deputado Thiago Pampolha foi aprovado e segue para análise do governador. A faculdade que usa essa forma de cobrança extra, né, por taxa de repetência, prova final ou matéria eletiva, ela consegue divulgar para o mercado um preço muito mais competitivo. Então ela acaba saindo ganhando. Então esse projeto visa dar um equilíbrio, né, nessa concorrência de mercado entre as universidades e garantir aos alunos, né, que eles não sejam surpreendidos no meio do seu curso com essas taxas extras, inviabilizando a formação, né, que ele tanto sonha. Já a deputada Lucinha quer estimular o consumo de legumes, verduras e frutas feios ou machucados pelo transporte. A ideia é que os supermercados tenham um local separado chamado Cantinho do Bom Preço para a exposição dos produtos. O texto também prevê desconto no preço desses alimentos. A proposta aprovada segue para a sanção ou veto do governador. Vai dar oportunidade à população de, nas redes de supermercados, terem as gôndolas, né, com essas verduras, com essas frutas, com esses legumes, por um preço mais barato.
que são frutas e verduras que às vezes estão um pouquinho machucados, danificados, mas que têm o mesmo poder nutricional. Isso vai dar oportunidade à população de ter esse espaço dentro das redes de supermercado, onde elas poderão procurar e comprar essas mercadorias por 40% a 50% mais baixo do que o preço normal. O Estado pode ter um programa de incentivo à convivência dos pais presos com os filhos. A ideia é que sejam criados espaços de convivência nas instituições. As famílias que quiserem participar do programa deverão comunicar ao Conselho Tutelar. O projeto do deputado André Siciliano foi aprovado e precisa da sanção do governador para se tornar lei. Na verdade, a gente acompanha e a gente sabe que um preso custa para o estado do Rio de Janeiro em torno de R$ 3.500 por mês. Sabemos também que a média do retorno, quando sai aqui, cumpre a pena, e a média do estado retornando para o regime privativo de liberdade por cometer outros crimes ou outro crime, é de 75% o retorno, é muito, muito alto. Então, a ideia do projeto é aproximar os filhos dos pais para que a gente possa trabalhar a questão da família, para que a gente possa reduzir essa reincidência dos presos. O governo pode ter uma política de incentivo à tecnologia social, que é qualquer produto ou técnica desenvolvida em comunidade para resolver problemas sociais com baixo custo e fácil aplicação. O objetivo é desenvolver estudos, projetos e parcerias para desenvolver esse tipo de iniciativa. A proposta recebeu 3 emendas e retornou às comissões. Tecnologia social se refere a um conjunto de soluções que são formuladas pelas próprias comunidades em geral para desenvolver pequenas iniciativas, pequenos empreendimentos, pequenas respostas a problemas do cotidiano dessas comunidades. Então, o projeto visa justamente criar uma política, abrir uma linha de financiamento para que essas tecnologias sejam mais, digamos assim, difundidas, bancos comunitários, por exemplo, moedas sociais, de maneira que a gente possa ter iniciativas tomadas pelas próprias comunidades que enfrentam aqueles problemas. E o deputado Zaqueu Teixeira quer que o Estado tenha ações de valorização da moda. A ideia é estimular e fortalecer o setor no Estado, ampliando incentivos, integrando atividades e oferecendo qualificação profissional, entre outras. O texto também cria uma comissão da moda no Estado. A matéria foi aprovada em segunda discussão. Essas ações serão importantes para que a gente possa direcionar os incentivos para a efetiva valorização da moda, esse segmento tão importante e que contribui muito para a cultura do nosso Estado. Então, acredito que é um projeto importante, acredito na sanção do governador e com isso nós vamos resgatar a nossa moda, dando a ela o destaque que ela merece no cenário nacional e internacional. Os bares, lanchonetes, restaurantes e casas noturnas que optarem por pagamento direto no caixa deverão atender os clientes em 20 minutos. É o que determina o projeto do deputado Luiz Martins. Quem descumprir a regra poderá ser punido de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. A proposta aprovada precisa voltar ao plenário para nova votação. O que nós temos observado através da Comissão de Defesa do Consumidor? Várias reclamações. E as pessoas vão lá no pesar para pagar, fica aquela fila enorme. Então o comerciante opõe mais alguém lá no caixa e dando dignidade, porque muitas vezes a pessoa está almoçando com velocidade para voltar para o seu emprego. Então, mais do que justo ele respeitar também o prazo máximo de 20 minutos. Já o deputado Tio Carlos quer que os estacionamentos coloquem avisos orientando os motoristas que transportam crianças para não deixá-las dentro dos veículos. Os estabelecimentos que descumprirem a regra poderão ser multados. O texto foi aprovado em primeira discussão. Já vimos alguns casos em que, infelizmente, o pai, o responsável, esqueceu o seu filho. Esse filho veio a falecer. Isso já é lei no município do Rio, quando o vereador fiz um projeto de lei que tramitou e foi aprovado. E a nossa intenção é levar isso para todas as cidades do nosso estado. A gente quer que os shoppings, por exemplo, possam colocar na entrada avisos para que a pessoa, mesmo no seu dia a dia, no seu corre-corre, possa ter, mais uma lembrança, porque afinal de contas, às vezes é um esquecimento. E o deputado Carlos Mink quer alterar a lei de substituição das sacolas plásticas. O objetivo é padronizar as sacolas que devem passar a ser feitas de bioplástico ou materiais de fontes renováveis. As sacolas devem ter a cor verde para resíduos recicláveis e cinza para outros, para ajudar o consumidor a separar o lixo. O texto também prevê o fim das sacolinhas comuns e um prazo de 3 anos para os poderes públicos implantarem a coleta seletiva.
Projeto aprovado volta ao plenário para mais uma votação. Outra proposta na pauta do deputado Thiago Pampolha proíbe a cobrança da taxa adicional para a matrícula de crianças com deficiência. O texto prevê ainda a proibição para a recusa da matrícula sem o pagamento de taxa adicional. Quem descumprir a regra poderá ser multado. O texto retorna ao plenário para mais uma votação. Pelo fato das pessoas terem deficiência, a escola pode ser que seja onerada, por ter que fazer estruturas de adaptação e, por via de consequência, muitas delas acabam transferindo esse custo para os alunos com deficiência, cobrando taxa extra ou cobrando um preço diferenciado para esses alunos. O que, no nosso ponto de vista, é inconstitucional e inconcebível em pleno século XXI. Então, o que o nosso projeto quer é dar equidade a isso, fazer com que, se a escola tiver que fazer adaptações, aumentar seu custo e entender que é necessário aumentar a sua semestralidade, sua mensalidade, enfim, a sua forma de arrecadação, que isso seja diluído por todos os alunos e não exclusivamente nas costas das famílias dos alunos que são portadores de deficiência. E a deputada Zeidan quer alterar a lei que criou o Fundo para Habitação de Interesse Social para destinar recursos para jovens entre 18 e 25 anos. O projeto foi aprovado com uma emenda que destina 5% dos recursos do fundo para esses jovens. O texto também precisa voltar ao plenário para nova votação.